Olá, pessoal! Então, vamos continuar com a parte 2 da nossa oficina de Python. Vamos começar com os comandos básicos. Então, para exibir um texto na tela, nós usamos a função print. Colocamos entre aspas, simples ou duplas, não faz diferença, vai funcionar das duas maneiras, e colocamos entre parênteses sempre, quando utilizamos essas funções, o texto que queremos exibir. Por exemplo, vamos testar aqui, ó. Print oficina Python. Não colocamos ponto e vírgula no final, a linguagem Python não exige esse ponto e vírgula no final, e apenas executamos. Ele exibiu na tela oficina Python. Também vamos testar agora, vou mostrar para vocês que fica a mesma coisa, oficina Python, utilizando aspas duplas. Ó, funciona da mesma maneira. Continuando, então, vamos falar um pouquinho dos tipos construídos, built-in. Como funciona? Em Python, nós não temos tipos primitivos. Python trabalha com reconhecimento automático dos tipos de dados, apenas colocando o nome, que vamos chamar a variável, no caso aqui vai ser um objeto, esse aqui é o valor, que no caso é um objeto que estamos atribuindo a A. Então, ele trabalha com reconhecimento automático desse tipo de dados. Aqui ele vai automaticamente perceber que isso aqui é um inteiro, vai automaticamente perceber que este daqui é um float, um ponto flutuante, vai perceber que isso aqui é uma questão lógica, booleano, e esse aqui ele vai perceber que é uma string, automaticamente. Não precisamos colocar aqui na frente int A, float B, bool C, não precisamos. Como eu disse anteriormente, Python trabalha com reconhecimento automático do tipo de dados. Isso é chamado de built-in. Assim, ele possui tipos de dados construtivos ao invés dos tipos primitivos encontrados nas outras linguagens. Vamos aqui, então. Ó, primeiramente, a gente coloca o nomezinho, colocar a variável 1, recebe 234. Print, variável 1. Ó, ele exibiu para nós. Nós temos como fazer a conversão desses valores também. Por exemplo, aqui, ó, nós colocamos na variável texto o valor 10. Texto tem 10. No caso aqui, colocamos entre aspas, ele entende isso como sendo um texto mesmo, uma string, um conjunto de caracteres, ao invés do propriamente dito número 10. Então, aqui nós convertemos, colocamos número, recebe int, texto. Essas aqui são as funçõezinhas que vamos usar para converter. Usamos int, float, bool, e assim nós podemos converter. Aqui no exemplo, ó, nós pegamos o número, convertemos para inteiro, número 10, e multiplicamos esse número por 50. O que nós tivemos? Número igual a 50. Para concatenar, para adicionar essas nossas variáveis no print, nós usamos mais e colocamos o nome dessa variável, como aqui no exemplo. Ó, aqui nós estamos tratando o texto como string, por isso o valor saiu 10, nós pegamos o texto, ele não foi convertido aqui, ele converteu para a variável num. Na variável num aqui, ele considerou como número, por isso foi possível fazer a multiplicação por 5. Ok? Vamos fazer alguns exemplinhos. Vamos ver texto. Vou colocar o valor 100. Novamente, aqui não faz diferença se colocamos aspas duplas ou simples. Relembrando. Agora eu vou converter para ponto flutuante, ó. Float, texto. Vamos ver o que ele nos retorna? Print, num. Ó, eles botou um ponto aqui, ponto 0, porque é um número float. Agora vamos converter para inteiro.
Ó, aqui nós temos 100, ele considerou como um número inteiro. Se eu exibir o texto, print igual ali, número igual texto, ele vai nos exibir um conjunto de caracteres, uma string. Se eu fizer print número igual a, que nem no exemplo ali, vamos fazer uma operação matemática. Texto vezes 5. Aqui, o que ele fez? Ele não multiplicou o 100 aqui por 5. Não, ele considerou o texto sendo como uma string, porque nós definimos que era uma string. Então, ele repetiu 5 vezes essa string. 1, 2, 3, 4 e 5. Se nós quisermos fazer essa multiplicação, nós podemos fazer assim. Se não quisermos utilizar uma variável para guardar esse valor, nós podemos colocar dentro do print a funçãozinha de conversão para inteiro ou flutuante, dependendo da sua preferência. Aqui ele deu um erro. Ah, sim. Ó, vamos tentar aqui, ó. Print número igual. Vamos colocar aqui mais num. Ó, ele dá erro. Por que ele deu erro? Foi o mesmo erro no caso, aqui foi só para ficar mais visível para vocês. Porque num aqui não é uma string. E quando colocamos o mais aqui, nós estamos querendo concatenar. Não temos como concatenar uma string com um número. Então, para resolver esse caso anterior aqui, que nós queríamos fazer diretamente aqui, essa multiplicação, nós podemos tentar assim, ó. Número mais string int texto vezes 5 e fecha. Agora ele funcionou. O que a gente fez aqui? Primeiro aqui mais interno, sempre começando mais internamente. Nós pegamos o texto e convertemos para inteiro. Então, aqui ficou o valor 100, inteiro. 100 vezes 5, 500, ainda está inteiro. E aqui nós pegamos a funçãozinha str, que não está aqui nos slides, que ela é para converter para texto. Então, aqui ele converteu esse 500, esse resultado, para string, então ele concatenou. Tivemos sucesso. Tá? É bem legal isso de ir testando, executando para ver o que está funcionando, o que não está funcionando, para irmos aprender durante isso. Com isso. Também podemos aqui, ó, vamos usar essa conversão de dados bool. Vamos ver o que ele vai nos dizer quando colocarmos, pode ser até a variável texto. Aqui na questão, bool vai retornar true sempre que tiver alguma coisa ali dentro. Nós temos aqui o texto, ele não está vazio, então ele vai retornar verdadeiro. Ó, print num texto. Opa, perdão. Bool num. Retornou true, porque número também tem um valor. Então, a outra questão importante é que quando queremos exibir um resultado, por mais que façamos uma conta aqui, ó, número recebe número mais 10. Ele não exibe nada. Mesmo que tenhamos feito uma operação, um monte de operações, ele não vai nos exibir nada. A única forma dele nos exibir é colocando exatamente o que você quer que imprima. Ó, 110 o resultado, então ele vai imprimir. Vamos continuar aqui, então. Aqui, comandos básicos, a função type. A função type, ela vai nos retornar o tipo de classe do argumento, que é o objeto, aqui no caso o objeto aqui, que é passado como um parâmetro. Aqui nesse exemplo, ele está pegando esse texto
Aqui, novamente, eu converti esse texto para inteiro. E aqui a gente printou os tipos da variável texto e da variável num. Então, ele retornou o tipo de objeto. Aqui é a saída, string, um texto, inteiro, int, que convertemos aqui anteriormente. Aqui, vamos testar com esses exemplos que nós fizemos anteriormente. Ó, print, type. Vamos ver texto aqui, que também estamos usando, texto. Ó, ele retornou que é uma string, correto? Print, type, num, é um int. Primeiro nós convertemos para float, aqui, mas depois nós convertemos para int. Então, ele retornou que ele é int, que atualmente ele é int. Ó, queremos converter, então, ele para float, num. Agora, queremos ver se ele converteu corretamente, ó, type, num. Ele nos retornou float. Ok? Continuando, então, aqui como a entrada e a saída de dados é realizada. Nós usamos aqui, então, a funçãozinha input, para inserir os dados. Como é que ela funciona? Input, entre parênteses, colocamos o texto que queremos que seja exibido, e aí, nós não, diferentemente de C, que nós, por exemplo, precisamos colocar, ele vai ler inteiro, ele vai ler não sei o quê. Não precisamos fazer isso aqui. Aqui nós só colocamos input. Lembrando que aqui ele vai reconhecer automaticamente o tipo de dado que está sendo passado. Então, vamos ver aqui, ó. Fazer um exemplinho, ó. Variável recebe input, digite um número. Ó, ele pede para nós digitarmos um número. Vamos digitar 5. Ok, vamos ver o que ele reconheceu como variável. Ó, ele nos retornou uma string. Essa é outra característica do input. O input, ele sempre vai pegar o dado como se ele fosse uma string. Se nós quisermos pegar um número, como aqui no caso de baixo, nós temos que fazer a conversão. Temos que colocar que queremos converter para número. Isso é interessante porque nós podemos pegar o dado do usuário e verificar se o usuário realmente digitou um número, né? Aqui, nesse caso, não tem essa verificação, nós poderíamos colocar aqui uma linha com uma condicional verificando se foi um número válido ou não que foi inserido. E depois fazer a conversão. Vamos fazer aqui a conversão. Var recebe input. Vamos colocar aqui, ó. Int. Ó, agora temos um inteiro. Ok? E aqui, novamente, como eu havia falado anteriormente, ó. É necessário converter o valor inteiro para string para ser feita a concatenação. Aqui, ó, ele pegou esse semestre como um inteiro, porque em algum momento do código ele poderia precisar tratar disso como se fosse um número inteiro. Mas, quando formos imprimir isso na tela, quando formos concatenar com outro texto, nós precisamos colocar que é passar para uma string. Ok? Aqui uns comandinhos básicos. As operações aritméticas são bem parecidas com as outras linguagens. Soma é mais, subtração é o símbolo de menos, divisão é barra, multiplicação, multiplicação. A exponenciação nós vamos usar 2 asteriscos. Vamos ver aqui, ó. Print 4 vezes 2. Ó, ele nos retornou 16. 4 elevado à segunda potência, o resultado foi 16. Para a raiz quadrada, nós podemos usar as mesmas dois asteriscos. Isso porque a raiz quadrada aqui no caso, ó, é
Isso é uma propriedade da matemática, que nós pegamos o expoente da raiz, o radicando, e nós pegamos o valor interno. Por exemplo, nós temos raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2. Então, o exponente que está nesse 2, que é esse valor interno ali da raiz, é 1. 2 na 1 é igual a 2. Então, é 1. Por isso, esse 1 aqui. E esse 2 é porque é raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica, seria 1 sobre 3. Ok? E nós multiplicamos. Por exemplo, uma raiz cúbica de 9. Ó, 3. 3 vezes 3, 9 vezes... Perdão. Eu acho que estava correto. É o que... não. Ah, sim. Estava correto. Aqui eu coloquei entre parênteses porque esse resultado poderia ter dado diferente. Ele poderia ter feito 9 exponenciado a 1 dividido por 3. Ok? Então, a ordem aqui daria errado. Por isso, a necessidade do parênteses. Ok? Então, o módulo, nós utilizamos o símbolo de percente. Ó, nós tivemos 0. E vamos fazer outro teste. 4. Foi 2. E a divisão inteira, lembrando que o módulo aqui é o resto inteiro da divisão. E aqui a divisão inteira, print 10 barra 2. Ó, é 5. 5 vezes 2, 10. Print 10 divididos por 3. Perdão. Divisão inteira é 3. 3 vezes 3, 9, vírgula alguma coisa. Essa alguma coisa ele descarta porque é a divisão inteira. Ok? Aqui também temos operações lógicas. Essas operações lógicas, elas são usadas em condicionais, quando estamos fazendo verificações. Comparar se os objetos são iguais, se os valores são os mesmos, se são diferentes, são maiores, menores. Se está ali, se não está. Aliás, se é ou se não é. E aqui também, que nem nas outras linguagens, nós temos e ou quando temos mais de uma condição a ser comparada. Aqui também é importante ressaltarmos a diferença entre o is e o igual. O is ele compara a identidade do objeto. Ou seja, ele compara o valor de referência do endereço de memória. Ele vai ver se o objeto que está sendo comparado é igual a esse objeto. Enquanto isso, igual, compara apenas o valor que está contido no objeto. Ele vê se o valor é o mesmo. Então, é importante saber essa diferença, porque às vezes, utilizando isso, não vai funcionar. Porque nós estamos comparando apenas a identidade e não o valor. Ok? Então, para uma introdução, foi isso. No próximo vídeo, nós iremos continuar falando um pouquinho das estruturas de controle, como if, else. Vamos tratar de strings. Possuímos algumas funções para tratar strings, concatená-las, como imprimir textos, valores numéricos nelas. E também vamos tratar de laços de repetição, while, for, esses comandinhos. Então, esperamos vocês no próximo vídeo.